Fala pessoal, aqui é o Vini e nesse vídeo eu quero propor uma discussão sobre arcos de personagens, né? Quais são os personagens que tiveram um arco de evolução ao passar dos anos, ao passar dos episódios, dos animes, ou a gente pode expandir também para outras mídias, mas quais personagens tiveram um arco, né? Tiveram uma evolução de fato, e quais personagens passaram os anos e anos e hoje se mantém a mesma coisa da primeira aparição deles, sabe? É bom usar o exemplo dos animes porque os animes eles normalmente têm uma história linear, né? Então a história vai avançando, o tempo vai passando. Se a gente pegar aí se a gente pegar os comics, né? O Superman, por que ele não pode evoluir tanto, né? Porque as histórias dele vão sofrendo reboots de X em X tempo, né? E eles têm que manter o personagem daquele jeito, né? Claro, breves histórias a gente vê o Superman mais velho, o Batman mais velho, mas nos animes, né, é mais fácil de fazer essa comparação, né? Antes de começar a comparar esse tipo de coisa, só para deixar bem explicado o que é um arco de personagem, né? É aquela evolução que a gente nota no personagem do início até o fim do anime ou do filme, tanto faz. Então, por exemplo, o Neo no Matrix, né? Ele começa lá como uma pessoa normal, na rotina dele, e ele vai descobrir, ele descobre um novo mundo, até o, né, treina, até o final do filme ele se tornar o escolhido. Então ele partiu de uma premissa X e chegou na premissa Y, né? Ele partiu de ser um cara normal e até o final do filme ele se torna o escolhido, o cara que desvia de balas, né? Que troca soco com os agentes. Então ele teve uma evolução de personagem, né? Ele não começou o filme e terminou sendo a mesma pessoa. Essa é um exemplo bem que fica bem óbvio, né? Que houve uma grande evolução do personagem do início ao fim da obra. Agora que isso ficou claro, assim, que ponto eu tô puxando, vamos falar nos animes, tá? Vamos começar com, por exemplo, Dragon Ball. Vamos pegar o Piccolo no Dragon Ball Z. Mas não, na verdade, se a gente quiser pegar o Piccolo, a gente tem que pegar o final do Dragon Ball, né? E quando eu falo Piccolo, eu falo do Piccolo Júnior, né? O filho do Piccolo original. Que ele começa como um inimigo do Goku, que quer vingar o pai, né? Que vingar a versão anterior dele ali, que não fica bem claro se é o pai, ou se ele é a ressurreição, ou se são as duas coisas, né? Então ele vai vingar, né? Então ele começa como inimigo do Goku, aí começa o Dragon Ball Z, ele se torna aliado, e aí então o Piccolo tem a evolução de ser inimigo mortal do Goku, até o final, que é hoje em dia, ele ser o mestre do filho do Goku, né? Então ele teve uma evolução. Ele não é o mesmo personagem desde que começou, desde a primeira aparição dele no Dragon Ball até os dias atuais, né? E essa evolução dele, se a gente comparar com a evolução do que o próprio Goku teve na história, é uma evolução muito maior a do Piccolo, né? Porque qual seria a evolução natural do Goku? Ele treinou, ele teve vários mestres, né? Mas ele não se tornou um mestre, de fato. O Goku tá até hoje treinando. Ele só muda de mestre. Muda de mestre e muda a cor do cabelo. Mas o ápice do Goku seria ele se tornar um mestre. Ele treinar novos personagens, né? E não ele estar sempre treinando. Aí tem o autodesenvolvimento, ele está sempre procurando se desenvolver. Beleza, mas ele está se desenvolvendo há 20 anos. Né? Ele não fechou o ciclo. E ele poderia se tornar um mestre ao mesmo tempo que continua evoluindo. Não estou dizendo que ele tem que. Não teria que mais que lutar ou algo do gênero. Mas sabe, mas falta ele fechar o ciclo. Ele ainda é o cara que está sempre treinando com o Neo diz, vai mudando um mestre, vai mudando o outro. Mas é claro que ele teve uma evolução desde ele criança até o Z, né? A gente vê ele muito mais sério na saga do Freeza. Agora no Dragon Ball Super ele deu uma. Parece que ficou mais bobo, né? Então a evolução dele parece que parou. A do Goku parou e deu uma. Ele regrediu ao invés de evoluir, né? Se a gente for comparar com o Piccolo, que ele sim vestiu o capuz de mestre, tem um arco de personagem muito mais interessante no Piccolo do que no Goku. Ainda falando do Dragon Ball, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do Freeza. Primeira aparição do Freeza, ele é o vilão dominador de planetas, né? Aí ele volta, vem pra Terra, né, pra se vingar, ainda é a mesma coisa. Aí volta no filme da ressurreição do Freeza, é a mesma coisa, ele buscando vingança de novo. O Freeza é aquele personagem que desde a primeira aparição dele até agora, ele muda de transformação, mas ele ainda é o mesmo personagem. Ele não teve evolução nenhuma, ele ficou mais forte. Isso não é evolução, isso aí é o padrão de qualquer personagem do Dragon Ball, é ficar mais forte, né? Vamos aproveitar agora e vamos pegar o Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Vamos considerar o Lost Canvas.
Se a gente pegar o Doku de Libra do Lost Canvas, né? Qual é o arco dele? Se a gente pegar o do Lost Canvas e passar pro clássico, né? Ele era um cavaleiro de ouro que lutou lá na última Guerra Santa e ele foi o personagem que ficou para ser o mestre, né? Ele vai estar ali preparado para quando há de se libertar, ele, né, lutar novamente. Além dele sim se tornar de novo um mestre, né, e treinar as futuras gerações. Então ele teve esse arco, do mesmo jeito que o Xion também teve o arco de ele começou como um cavaleiro de ouro e termina como o grande mestre, né? Então até ele teve esse arco de se tornar um mestre. Ele não se manteve cavaleiro. Claro que depois ele rejuvenesce, né, e luta de novo. Mas ele teve esse arco de ser o cavaleiro que lutou na última guerra e se tornou o mestre que treinou as próximas gerações de cavaleiros. Ele se tornou o grande mestre. Ele se tornou a figura sábia que treinou a nova geração. Eu acho que isso seria um arco muito legal também pro Goku, sabe? Esse arco que o Doku teve. Né? Outro personagem, pra gente pegar um pouquinho diferente, Samurai X. Quando começa Samurai X, a gente tem um arco pro Kenshin que eles meio que entregam pra gente um personagem que já tá pronto, né? Quando começa Samurai X, o Kenshin ele já teve um arco de personagem antes da história começar, né? Então ele teve o arco dele ter lutado ali nas revoluções que tiveram lá no Japão para abrir, né, o Japão para o exterior. Então ele veio de um cara que ele lutou lá as guerras do Japão, ou seja, um cara que matou muita gente, um cara que foi o retaliador. E a personagem que entregam pra gente logo no início do Samurai X, o que é? É um personagem que ele já viu que aquilo ali, ele fez a parte dele, ele até se arrepende, né, de todas as pessoas que ele matou. Ele disse, não, eu não quero mais mudar o mundo, eu quero só proteger as pessoas que estão aqui na minha volta. Né? E tu vê que ele nem se importa mais nem com a vida dele, né? Porque ele sente tanto peso das pessoas que ele matou lá atrás, né? Ele matou por ideais, mas tu vê que depois ele se torna uma pessoa mais intimista, né? Ele não vira aquele cara que quer mudar tudo pela espada, não. Ele só quer, não, se eu conseguir manter a paz nas pessoas que estão aqui na minha volta, eu tô fazendo a minha parte. Então ele teve essa grande evolução de personagem, né? Do personagem que era, digamos, o adolescente que vai mudar o mundo para um cara mais intimista, que consegue ver mais as coisas, né, mais no macro. Macro não, né, no micro, que ele está vendo as coisas que estão ao redor dele. E depois ele tem mais um arco de personagem ainda, mais uma mudança, que é na fase do Shishio, né, quando ele volta a treinar com o mestre dele. Que o mestre dele fala, cara, tu luta sem dar valor à própria vida, então tu não vai conseguir derrotar o Shishio assim. Se tu não lutar dando valor para a tua vida também, tu não vai conseguir vencer esse cara. Então aí ele tem mais um salto, né, de evolução de personagem. Então o Kenshin ele é bem legal porque ele tem esses mini arcos, ele vai evoluindo como personagem. Até chegar no final, ele depois sumir a cicatriz, né? O Kenshin tem um arco muito legal mesmo. É claro que esse vídeo aqui, ele é só o início de uma discussão que é muito maior do que os exemplos que eu dei aqui. Eu só quis passar mais ou menos a ideia, essa discussão pode evoluir muito ainda. Tem muitos outros exemplos, né? Tem muitas outras coisas. Quando vê um personagem que eu falei aqui, pode ser que tenha sim tido um arco, né, que eu acabei esquecendo. Então eu só queria dar o pontapé inicial para ter essa discussão, que é o que eu acho legal, assim, a gente discutir essas ideias em volta dessas histórias que a gente gosta tanto. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixe seu comentário, seu like, né, deixe seu comentário aí para agregar a discussão quando vê alguma coisa que a gente pode discutir nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais, pessoal.